Em Mateus 17, a partir do versículo 14, temos a história de Jesus libertando um menino endemoniado. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Então temos aqui uma passagem muito interessante, porque quando Jesus enviou os discípulos para irem de dois em dois ministrar a palavra do reino, as boas novas do reino, ele deu poder aos discípulos, né, para, em nome de Jesus, curar enfermos, devolver vista cegos, né, fazer aleijados andarem, né, amputados terem de volta os seus membros, todo tipo de milagre. O surdo ouve, o cego começa a ver, o mudo começa a falar, os endemoniados são libertos, como o gadareno que foi liberto por Jesus. Então, milagres começam a acontecer para a libertação do povo. Jesus passa a servir e começa a ter discípulos ou apóstolos que vão servir em nome de Jesus. Mas aqui acontece um fato muito interessante. Nessa passagem, um homem, né, chega para Jesus, se ajoelha diante dele, ou seja, ele demonstra fé e ora clamando a Jesus: Olha, vem libertar o meu filho está terrivelmente endemoniado. Eu já pedi aos teus discípulos, eles tentaram e não conseguiram, né? E aí Jesus exclama: Ó, geração incrédula e perversa, até quando tenho que suportar? Até quando deve suportar? Não é suportar as pessoas, porque essa é a missão de Jesus. Jesus ama as pessoas. É suportar a incredulidade das pessoas, a falta de fé. Ó geração incrédula e perversa. Por quê? Porque se tivermos fé, diremos a um monte: vai daqui até lá, e o monte vai. Então, muitas vezes, as coisas nós não recebemos porque não temos fé, por não crermos. Ou nós crendo não ser a vontade de Deus, né? Não fazer parte do plano maior de Deus. Mas em se tratando de uma pessoa ser liberta de um demônio, faz parte do plano de Deus. Deus nos chamou para a liberdade, Deus nos chamou para viver planos em Jesus. Nós não nascemos para sermos morada de demônios. Nós nascemos para ser morada do Espírito Santo de Deus, que é nosso Deus, é Jesus Cristo em nós. E Jesus exclama, né, até quando tenho que suportar a incredulidade de vocês? Por quê? Porque os discípulos já estavam andando com ele tem anos. Né? Jesus teve um ministério durante 3 anos. Durante 3 anos os discípulos andaram com Jesus. Eu não sei exatamente em qual momento aqui, mas se tratando de Mateus 17, Mateus ali, Jesus vai dar as últimas passagens de Mateus 25, Mateus 26. Então, já está próximo ali dos últimos, no último terço, sabe, de tempo, como se fosse no último ano, fazendo uma previsão. Então eles já tinham experiência com Jesus, eles deviam crer, né? E tanto é que, apesar de ter uma passagem entre parênteses, que é assim: essa casta não se espelhe a não ser por jejum e oração, a resposta de Jesus não é essa. A resposta de Jesus, quando os discípulos perguntam: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus responde: porque a fé que vocês têm é pequena. Porque a fé que vocês têm é pequena. É por isso que você ora e a pessoa não é curada. É por isso que você ora e a pessoa não é liberta. Porque a fé que vocês têm é pequena. Como se traduz, então? O que é fé? Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, né? E a firme convicção das coisas que se esperam. Ou o contrário, a firme convicção daquilo que eu estou esperando, né, que vai acontecer. Então, assim, eu sei que isso vai acontecer. E como é que
o que acontece quando a gente sabe que alguma coisa vai acontecer? Se eu dou por certo, eu fico tranquilo. Mas será que vai acontecer mesmo? Será que... Fico tranquilo. Vai acontecer. Fique tranquilo. Tá em paz. Você tá pacificado. Porque quando a gente crê de fato que uma coisa vai acontecer, a gente fica tranquilo. Hoje pode ser domingo. Se eu digo amanhã é segunda-feira, mas será que amanhã vai ser mesmo segunda-feira? Calma, fica tranquilo, você vai ver, a segunda-feira vai chegar. Entende? A certeza, ela apacenta o coração. A certeza nos dá paz. A fé nos dá paz. A paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. A fé que excede todo, a paz que excede todo entendimento, ela vem da nossa fé, da firme convicção daquilo que estamos esperando e da certeza das coisas que não estamos vendo. Ou seja, o que eu não vejo com os meus olhos, eu já estou vendo com o meu coração. E Jesus disse que quando eu chego nesse nível, e até em outra passagem ele fala que é como um grão de mostarda, né, como uma semente de mostarda, que nasce, germina e cresce e vira uma árvore, e até nos ramos da árvore se aninham os passarinhos, ou seja, a árvore torna a ter frutos para serviço de outros. A fé, ela cresce, a fé, ela se expande em nós na medida que nós vamos tendo certeza das coisas que não estamos vendo. E nós só conseguimos essa certeza quando nós cremos em Deus. Cremos que Deus é bom, que Ele está sobre todas as coisas, que nada acontece sem a permissão de Deus. Uma vez que eu entendo isso e eu sei que Deus quer o melhor para mim e quer a salvação para mim, como é que eu fico? Eu fico em paz. Está tudo nas mãos do Eterno. Está tudo nos planos de Deus. E até mesmo antes de eu orar, Deus já sabe aquilo que eu vou pedir. Eu posso orar de uma forma pacificada, não aflita. Senhor, Tu sabes tudo o que eu preciso. Tu sabes o que eu estou passando e as minhas necessidades. Abençoa a minha vida. Dá-me libertação das minhas cadeias. Dá-me cura das minhas enfermidades. Abençoa a minha família e a minha casa. Enche-me do Espírito Santo e renova em mim, né, um coração novo, uma mente nova, feita para o Senhor. É uma oração de paz. E nesse momento, quando o seu coração é pacificado, cheio de fé, os demônios são expulsos. Não por sua causa, mas porque eles obedecem ao nome de Jesus. E o nome de Jesus tem o poder, tem a autoridade. Mas imagine, se eu não creio em Jesus, eu digo, olha, você vai sair em nome de Jesus, viu? Aí, é assim? Onde é que está o efeito nisso? No mero uso da minha palavra? Pode até ser. Porque o nome de Jesus tem poder. Mas Jesus está dizendo que quando eu crer, não vai ser só o demônio que vai obedecer por causa do nome de Jesus. Quando eu disser a uma montanha, em nome de Jesus eu te ordeno, sai daqui e vai para lá, para abrir passagem, que a montanha vai se levantar e ela vai passar. E isso está exposto em todas as outras passagens, como na árvore que Jesus disse que não nasça mais fruto de ti e ela secou. Em todas as outras também, as outras circunstâncias que foi através da palavra, que Jesus expulsou os demônios, que Jesus disse com relação à água e o vinho, enchem os tanques de água, agora tirem e levem. Ele nem disse vire vinho, ele disse assim, levem. As pessoas encheram de água e as pessoas levaram a suposta água. Elas só precisaram acreditar. E é o que Deus pede de nós. Porque o Filho de Deus, Deus amou tanto a humanidade que entregou o seu Filho unigênito, né, que foi crucificado na cruz e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele acredita, não mais pereça, mas tenha a vida eterna. O segredo é crer em Deus, meu irmão. O segredo é crer em Jesus Cristo. É dizer assim, Jesus, eu creio em ti. No dia que você fizer isso, a tua vida começa a mudar. Porque as expectativas saem de você. Porque na medida que eu creio em Jesus, é uma espécie de reconhecimento de que eu preciso do divino, do Jesus, para resolver tudo que habita em mim, já não é na minha força. Eu já tô decretando a minha falência. Como aconteceu comigo pessoalmente. Eu fui enfermo, né, em relação a depressão e drogas
durante 15 anos. O dia que eu ajoelhei de testa no chão, me humilhei e disse: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ele tocou o meu peito. E no momento que eu levantei, eu já estava completamente curado. Eu nunca mais tive depressão, eu nunca mais usei drogas. A minha vida tem se transformado completamente. E o que foi que eu fiz? Eu criei. Quando eu estendo a minha mão para o alto, né, eu não alcanço Deus. Mas ele diz que quando eu tenho fé, ele me alcança. Deixa o Senhor te alcançar. O que falta para você começar a acreditar em Jesus Cristo hoje? E eu recomendo, comece a fazer oração de manhã, de tarde, de noite. Oração é igual a refeição, no mínimo 3 vezes por dia, porque a oração é alimento para o espírito. Ouvimos de Deus e nosso espírito é alimentado. Nosso corpo vai perdendo a força, nosso espírito se fortalece, vamos nos santificando ao Senhor. Então, minha recomendação é: se você não tem fé, se você tem dificuldade, se você quer ter mais fé, se você quer viver o impossível de Deus, passe a orar por isso. Deus é bom. Diga: Senhor, dá-me fé. Deixa-me acreditar, porque eu nem sei se eu acredito muito. Ou talvez eu acredite bastante, mas eu quero acreditar mais. Deixa, Senhor. Me dá a honra de ter mais fé no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.